Continuando o nosso trabalho envolvendo o método de Lagrange, vamos agora dar início à resolução do exercício número 19. Para a redecoração de um escritório, o custo do tapete novo é 4 vezes o custo do papel de parede. Diferente nessa informação, ele fala o custo do tapete é 4 vezes o custo do papel de parede. Vamos ter que enxergar isso, hein? Determine as dimensões do maior escritório que pode ser redecorado a um custo de R$10.000. Então, a restrição é o custo e o objetivo é o maior escritório. O maior escritório é aquele que vai possuir o maior volume. Concordam ou não? Quanto maior o volume, mais coisas você consegue colocar dentro de um objeto. No caso, o objeto é o escritório. Então, vamos redecorar esse escritório? Vamos lá. Vamos primeiro fazer o desenho do escritório? Então, temos aqui o nosso escritório, olha. Está aqui, um lado. Esse daqui, então, é onde a gente vai colocar o papel de parede. Aliás, o papel de parede não, tapete, que é o chão. Aqui é o teto do nosso escritório. E aqui sim são as paredes do nosso escritório. Correto? Beleza. Bom, em primeiro lugar, eu já vou escrever as dimensões. Como ele não fala que o escritório é uma base quadrangular, eu tenho que supor o pior caso, que essas dimensões possam ser todas diferentes, o comprimento, a largura e a altura. Inicio, então, com o nosso objetivo. O objetivo é o maior escritório. O maior escritório é aquele com maior volume. O volume de um prisma é a área da base, que é x vezes y, vezes z. Esse, então, é o nosso objetivo. Agora vamos para a nossa restrição. A nossa restrição é o custo. Então, para redecorar esse escritório, em primeiro lugar, ele fala sobre o tapete. O tapete fica aqui no chão. Aqui o custo é 4 vezes o custo do papel de parede. O papel de parede você coloca aqui nas paredes, você não coloca um papel de parede no teto. Então, aqui no teto não vai participar da redecoração, apenas os outros lados. Então, o custo será. O custo para fazer esse lado aqui é o mesmo do de frente. E o custo vai ser sua área, é a área que você vai preencher, YZ 2 vezes. Mas, agora vamos pegar essa frente, cujas dimensões são x e z, e o fundo, que também é x e z, 2 vezes. E aqui agora a parte de baixo, que é XY, mas esse custo é 4 vezes, então aqui essa área eu preciso multiplicar por 4, já que o custo é 4 vezes em relação às demais, no caso as demais paredes. Então aqui fica 4XY. Essa então é a restrição a partir do momento que eu igualar esse valor a quanto? Que eu igualar esse valor a 10.000. Então temos aqui o custo. Bom, posso dividir tudo aqui por 2, já que é uma igualdade? Assim facilita. Eu já vou colocar na ordem, então eu gosto de escrever essa parcela XY primeiro. Então, dividindo aqui tudo por 2, a nossa restrição vai ser 2XY mais YZ mais XZ, dividir tudo por 2, igual a 5.000. Pronto. Note a presença de 3 variáveis x, y, z, por isso um problema envolvendo o método de Lagrange, e nós vamos precisar construir essa função lagrangiana. Basta para isso escrever o objetivo adicionado ao lambda vezes a restrição. A restrição é 2xy mais yz mais xz menos 5.000. Essa é a nossa restrição. É essa função aqui que eu tenho a responsabilidade de derivar e igualar a derivada a zero depois, no momento de montar os sistemas. Então, eu vou derivar em relação a x, a y, a z e, claro, ao lambda, que eu já falei que essa derivada última vai dar a própria restrição. Derivando em relação a x. Derivada de x é 1 vezes yz, mantém a constante. Derivada de x é 1, sobra 2y vezes o lambda, então 2 lambda y.
A derivada, aqui não tem x, aqui tem x é 1z, z vezes lambda, então lambda z, e a derivada de 5.000 é 0. De y, 1z, de y é 2x lambda, então 2 lambda x, 1z lambda, então lambda z, e os demais não tem y. De z, 1xy, de z não tem, de z 1y, lambda y, 1x, então lambda x, e acabou. E de lambda não tem lambda, que é 1 vezes a constante, que está fazendo o papel de constante esse parênteses, é a própria constante. Na hora de igualar a zero, eu já vou igualar 5.000, jogando 5.000 para o outro lado. Bom, já comentei com vocês que a forma mais simples de resolver isso é qual? Isolando o lambda em todos e criando as igualdades. Esse primeiro lambda eu vou fazer ele passo a passo para vocês enxergarem como fazer para isolar, tá bom? Primeiro passo é colocar o lambda em evidência nas parcelas em que ele aparece. É o único jeito de isolar. Coloco o lambda em evidência, então o 2y multiplica, mais quem multiplica o lambda agora é o z. E já joga para o outro lado a parcela que não contém lambda. Por fim, você vai isolar o lambda, passando quem está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, já fiz o passo a passo no primeiro. Então, aqui eu já vou isolar o lambda direto, tá bom? Vou isolar o lambda, esse cara passa para o outro lado, fica menos xz. E quem está multiplicando o lambda vai passar para o outro lado dividindo, que é o 2x mais o z. E aqui também mesma coisa, o mesmo processo, vou jogar para o outro lado, o xy, e quem está multiplicando vai passar dividindo, que é o y mais x. Eu tenho lambda, mas o lambda é o mesmo valor, então aqui eu posso criar uma igualdade interna em relação a cada um desses lambdas. Eu vou começar igualando esses dois lambdas, tudo bem? Então vamos lá. Vou igualar esses dois lambdas, vou fazer essa igualdade aqui embaixo, ficando menos yz dividido por 2y mais z, e vou igualar ao segundo menos xz dividido por 2x mais z. Fazendo a multiplicação devida, vou multiplicar o 2x mais z por isso, então fica 2x vezes isso, menos 2x yz. Z vezes isso, menos yz ao quadrado. Do outro lado, 2y vezes isso, menos 2x yz. E z vezes isso, menos xz ao quadrado, ok? Se esses dois caras são iguais, eles podem ser cancelados. O z ao quadrado, que está sendo multiplicado dos dois lados, vai ser cancelado também. Mas, antes de continuar, eu não sei quem eu devo isolar, eu já vou criar a próxima igualdade para saber qual é a variável repetida. Acho que vai facilitar. Então, eu vou pegar o primeiro agora e vou igualar ao terceiro. Repito, eu já vou terminar aqui, tá? Então, eu vou copiar aqui, menos yz sobre 2y mais z, e vou igualar ao terceiro, que é menos xy dividido por y mais x. Fazendo a multiplicação em cruz, y vezes isso, menos y ao quadrado z. X vezes isso, menos xyz. Igual, menos xy vezes isso, menos 2xy ao quadrado. E z vezes isso, menos xyz. O xyz e xyz são iguais. O y² aqui vai ser cancelado, porque ele é um múltiplo, já mostro isso. Sobrou zx, sobrou yx. O comum é o x, então eu vou isolar em função do x. Então quem eu isolo aqui é o y, tá? Vamos isolar o y, então? Para isolar o y, eu vou passar o acompanhante para o outro lado dividindo. Então y é igual menos x², que já está do outro lado. E quem está acompanhando o y, que está multiplicando ele, passa para o outro lado dividindo, eu vou passar o sinal também. Lembra que eu falei que o z² cancelaria? Por conta disso, hein? Tá? Menos com menos dá mais, então o valor do y é o próprio valor do x. Isolei o y aqui, vou isolar o z agora. Mesmo processo. Vou passar o z, quem está multiplicando vai dividindo, então quem já está do outro lado é menos 2xy², e vou passar dividindo o seu acompanhante do z, que é menos y². O y² cancela, o sinal se corrige, portanto o z é igual a 2x. Tem o valor do y, tem o valor do z, é o momento certo
de nós utilizarmos a nossa restrição. Então, vamos substituir tudo aqui, ficando, então, 2x vezes o y, que é o próprio x. Então, vai ficar 2x vezes o x. Então, 2x ao quadrado. Y vezes z. Vou multiplicar o y e o z. O y é x, o z é 2x, x vezes 2x, 2x ao quadrado também. X vezes z, x vezes o z. Então, x vezes 2x, 2x ao quadrado também. Isso tudo é igual a 5.000. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado é 6x ao quadrado. Isso é igual a 5.000. Agora está fácil, é passar os 5.000. O 6 dividindo esses 5.000 e, por fim, extrair a raiz quadrada disso. O resultado dá 28,87. 28,87 é o valor do x. O y é o próprio x, 28,87. E o z é o dobro do x. Então, vou multiplicar por 2 esse valor, que já está aqui mesmo na calculadora, 57,74. 57,74. Com isso, eu tenho os valores de x, y, z. Só falta agora a verificação comparativa, o domínio e imagem, que eu vou fazer no próximo slide.